Daí pessoal, professor Antônio de novo na área aqui, e a gente vai ver agora uma comparação de valores, né, de valores numéricos para ver qual que é o maior e qual que é o menor. Então o que diz aí? Faça uma comparação dos pares de números a seguir e indique maior. Então se a boquinha aberta aqui está virada para cá, quer dizer, este valor é maior do que este valor. A ideia é a mesma aqui, só que é o contrário, né? Esse valor aqui, que está antes do sinal, é menor, porque a pontinha fechada está para cá, do que este valor aqui. Ou igual, né? A gente está acostumado a usar o igual. Então, eu vou comparar cada um. Se eu não lembro assim, o que é maior, o que é menor, é só pensar na parte aberta, né? A boquinha, que falam a boquinha do jacaré, né? Tá aberta para cá, onde tá aberto é o maior. Onde tá aberto para lá é o maior. Então, esse número anterior é menor do que o número depois. Esse número anterior é maior do que o número depois. Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, 0,2. Isso aqui é um número menor do que 1. Né? É menor que 1, é 0,2. Se eu imaginar, por exemplo, em moeda corrente, em reais. Se tivesse 0,2 seria como se fosse 0,20, né? Ou 20 centavos. Então eu tenho menos que R$ 1, ou menos do que um inteiro, que uma unidade. E aqui eu tenho mais do que 1. Tenho 1,257. Então basta eu comparar termo por termo. O primeiro termo aqui é 0, antes da vírgula. O primeiro termo aqui antes da vírgula é 1. Então é dessa forma aqui. O 0,2 é menor do que 1,257. Aqui, no segundo caso, 2,7 e 2,07. Então, o primeiro termo é 2 em ambos os termos, ambos os valores. Então, quer dizer, não tem como comparar nesse caso. Aí eu começo a comparar as casas depois da vírgula. Aqui é 7 e a casa aqui, a primeira casa depois da vírgula aqui é 0. Então, 7 é maior que o 0. Então, 2,7 é maior do que 2,07. Aqui é um pouco menos que 2,1, por exemplo. E 2,1 é menor que 2,2, que depois 2,3 e assim por diante. Esse aqui pode confundir um pouco, porque a gente tem uma forma mista aqui. Por que tem essa forma aqui? É 31 décimos ou o que é? Não, isso aqui é assim. Não é tão comum a gente utilizar, a gente usa muito na mecânica, a gente usa isso, né? Medidas de peças, medidas de canos, essas coisas. É o quê? É 3 inteiros e mais um décimo. Então eu tenho 3 inteiros e esse um décimo, se eu fosse fazer essa divisão aqui, quanto que seria só essa parte aqui? Um décimo seria 1 dividido por 10. Que na verdade eu vou fazer a divisão, vai me resultar em 0,1. E o que eu faço com o 3? Eu vou somar 3 mais 0,1. Isso aqui é igual a 3,1. Então, esse valor aqui é exatamente igual a esse aqui. Então, eu vou botar um igual. Outra forma que eu posso fazer isso, vou puxar aqui no cantinho, é fazer o seguinte. Vou escrever ele de novo aqui. 3 inteiros e um décimo. É dessa forma que eu falo. Eu pego e faço assim. Pego esse número de baixo, o denominador da fração, multiplico pelo 3. 10 vezes 3, 30. E eu vou somar esse resultado com esse 1. Então, é 31 décimos. Essa aqui é a forma mista, essa aqui é a forma fracionária. Aqui eu tenho o número inteiro mais uma fração. E aqui sim, eu estou somando, como foi feito aqui, né? É o 3 mais 0,1. E aqui é uma forma de fração. Se eu dividir esse 31 por 10, olha só o que eu vou obter aqui. Vamos aproveitar esse cantinho da folha aqui. 31 dividido por 10. 31 dividido por 3, 3 é 0, 0. 3 vezes 1, 3. Vai sobrar 1. Não tem como dividir, bota um 0 aqui, bota uma vírgula aqui. 10 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes 10 dá 10, resto 0. 3,1. Exatamente o que a gente tinha chegado aqui. E agora esse último aqui. 78 centésimos e 1,78. Uma coisa que a gente tem que observar nas frações, quando o numerador, a parte de cima, é menor que o denominador, esse valor aqui vai ser sempre menor do que 1. Então isso aqui vai ser 0, alguma coisa. Não importa quanto que é, é claro que a gente consegue ver isso já, mas se o número é menor, o de cima é menor que o de baixo, o resultado vai ser 0, alguma coisa. E 0, é menor do que 1,78. Então eu vou usar isso aqui. Se eu quiser fazer esse cálculo e chegar nesse valor, basta eu pegar, imaginar que tem uma vírgula aqui, escrever de novo aqui o número. 78, tem uma vírgula. Se eu vou dividir ele por 100, tem dois zeros aqui, né? Então eu vou passar minha vírgula duas casas para a esquerda. 78 dividido por 100. Eu vou passar duas casas para a esquerda, a vírgula vai ficar aqui daí. Então vai ficar 0,78. São duas casas, dois zeros, eu passo a vírgula duas casas para a esquerda. Se fosse dividido por 10, eu passaria uma casa para a esquerda, fica 7,8. Né? Se fosse 1000, passaria três casas para a esquerda. Mas esse número aqui é 0,78. Então, menor, claro, que 1,78, porque eu vou comparar o algarismo das unidades e o zero é menor do que 1.
Então, esses aí são os casos de comparação. Vamos fazer mais alguns aqui para a gente gravar bem isso. Olha só, então esses novos aqui. 5,236 ou 5,263. Bom, eu vou comparando cada um. O algarismo das unidades é igual, então não tem como dizer qual que é maior, qual que é menor. O algarismo dos décimos, que é o primeiro que vem depois da vírgula, é 2 aqui e 2 aqui, também não muda. O algarismo dos centésimos aqui é 3 e aqui é 6. O 6 é maior, então este número aqui é maior do que este aqui é maior que este, ou seja, 5,236 é menor do que 5,263. Pronto, bem simples, comparo cada um. Aqui nesse caso aqui, eu tenho no numerador um número maior do que o denominador. Ou seja, esse resultado aqui vai ser algo maior do que 1. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser qualquer valor maior do que 1. Ao contrário do outro, do anterior, que era... Vamos voltar aqui. Olha só. Deixa eu ajeitar a folha aqui. Esse caso, o numerador era menor do que o denominador. Então, aqui vai dar 0, alguma coisa. Se o número de cima, o numerador, é maior do que o de baixo, o denominador, esse número aqui é maior do que 1. Então, se ele é maior do que 1, certamente ele é maior do que 0,202. Né? Não precisa nem fazer cálculo nenhum. Se o número de cima é maior, é como se eu estivesse dividindo 202 itens, quaisquer, entre 100 pessoas, ou 202, por exemplo, 202 frutas em 100 saquinhos. Quantas frutas caberiam em cada saquinho, alguma coisa assim. Este outro aqui, agora tem mais dois com frações. O que eu tenho que fazer? Eu posso olhar para esses números, para esse caso aqui, posso fazer o MMC ou fazer frações equivalentes. O MMC como é que funciona? Eu vou colocar aqui os dois valores, não importa a ordem que eu coloque. Esses tracinho aqui é só para separar o valor mesmo, não é menos 4, é 8 e 4. E eu vou dividindo aqui pelos valores que são valores primos, né, números primos, que dividem pelo menos um desses dois aqui. Então, vou lá, eu vou dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 fica 4. O 4 dividido por 2 resta 2. Divido por 2 de novo. Aqui, 4 dividido por 2 resta 2. 2 dividido por 2 resta 1. Cheguei no 1, não preciso mais fazer nada aqui. Vou só copiar ele para baixo. De novo, eu divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui, só copio. Isso aqui ficou 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, que isso aqui é igual a 8. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 4 é o próprio 8. Então, eu posso pegar o seguinte, fazer duas novas frações. 8 e 8 no denominador. O que eu faço agora? Como aqui é 8 e aqui é 8, não mudou nada, eu só copio o número de cima. 7 oitavos, ficou 7 oitavos. Aqui é 8, mudou, era 4, ficou 8. Para eu manter essa fração nova aqui, do mesmo valor da anterior, eu tenho que pensar o seguinte, por quanto eu multipliquei esse 4 para chegar no 8? Do 4 para chegar no 8, eu fiz vezes 2, né? 4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho que fazer esse número de cima vezes 2 também, para ter uma fração equivalente, ou seja, 6 oitavos. 3 vezes 2, 6. Essa é uma forma de resolver. E agora eu comparo 7 oitavos com 6 oitavos. Qual é o maior? Se os dois aqui embaixo são iguais, os dois valores denominadores são iguais, eu só olho para o número de cima. Aqui eu tenho 7 partes de uma fração de 8, uma divisão em 8 partes, e aqui eu tenho 6. Então, quer dizer, esse aqui é maior. 7 oitavos é maior que 6 oitavos. Né? Sempre fazendo isso. Outra forma que eu posso fazer é pensar direto em frações equivalentes. Né? Aqui, então, 3 quartos. Qual a fração equivalente a 3 quartos que tenha um denominador 8? É só multiplicar por 2, como foi feito aqui. Vou chegar em dobrando, né? Seria o simplificar ao contrário, né? Então, eu faço vezes 2 em cima, vezes 2 embaixo, vai dar 6 oitavos. É claro que aqui são números que são múltiplos um do outro, né? O 8 é múltiplo do 4. Poderia ser números que não são múltiplos, por exemplo, aqui um 13 e aqui um 2. Aí eu faço o mínimo múltiplo comum e vou achar o fator comum deles. Ok. E nesse último caso, praticamente o mesmo dessa parte final aqui. Tenho denominadores iguais, eu só comparo os numeradores. Qual que é maior? O 6 é maior. Então, 3 décimos é menor do que 6 décimos. Então aí, um videozinho com vários exemplos. Se inscreva no canal, curtam o vídeo, comentem e compartilhem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.